Um homem da minha geração foi educado, e por favor ponham aspas nisso, né? Sendo ensinado a temer as substâncias e todos os outros riscos associados à vida adulta. Eu tenho uma passagem da minha vida que é interessante, assim. Eu recebi essa educação militarizada, que hoje está em voga no Brasil, né? E aí, em determinado momento do meu ensino médio, Mariana, me chamam lá para única aula de educação sexual que aquela escola militar ia me dar. E eu entro na sala junto com os meus colegas e o que tem lá é um sargento na frente, passando para a gente um slide atrás do outro de fotos médicas de DST para assustar a gente, né? Então o objetivo deles é: a gurizada sai daqui falando, eu tenho medo de transar daqui para frente. Não vou fazer isso de jeito nenhum. E com as substâncias, me parece que a estratégia adotada com a minha geração foi a mesma coisa. Olha, morra de medo desse troço, né? Então eu ouvi no ambiente educacional histórias sobre quem fumou um baseado e não voltou nunca mais, né? A Mariana deve ser mais jovem, não deve ter chegado a ouvir tamanhos absurdos assim. Ouvi. Ouviu? E aí vem uma outra Muito fase. bom. Eu percebo uma outra fase na comunicação e na educação relacionada a esse tema, que é a fase do leão idiota do Proerd, que a gurizada não consegue levar a sério, né? E ali já parte de aquela comunicação me parece já partir de um outro princípio, que ok, parece uma evolução em relação à anterior, porque agora a ideia é conquistar. Olha esse leão que bonitinho, não quer ficar com ele? Esse leão tá sempre limpinho, ele não usa nada, olha que legal que ele é, mas o leão é bobo. O leão, um menino de 15, olha para aquilo e fala, eu não tenho 9. Né? Então, e não funciona, né? Eu sei que essa minha vivência pode estar relacionada com a política pública direcionada para o tema, né? Veja que a estratégia de assustar tem muito a ver com a foto escrota no verso do maço de cigarro. Perdoe a palavra, mas elas realmente existem, né? Para causar essa má impressão. Então, assim, você vê evolução, Mariana, na educação e na comunicação a respeito desse tópico? E para onde a gente pode ir? Surgiu aqui o tema redução de danos, né? Então, existe um outro caminho que me parece até óbvio, que é informar. Né? Ó, você usa aqui, tem um barato que é assim, dura tanto tempo, se exagerar no THC, você pode parar no hospital lá com ansiedade. Se você... Né? Então, como é que é isso? Então, sim, com certeza a gente teve uma evolução muito grande, e agora eu vou fazer todas as referências a um agente social que é responsável por isso. Porque o que acontece? O proibicionismo no Brasil, pelo menos, mas em vários outros lugares, a nossa legislação, ela sempre previu alguns crimes relacionados ao falar sobre drogas. Então, os crimes de apologia e os crimes de incitação ao uso de drogas. E nesse contexto, né, a gente vê lá no final da década de 80, quando surgiram os programas de redução de danos, principalmente em Santos, em Salvador, né, as cidades portuárias ali que tentavam conter o avanço das doenças transmissíveis através de compartilhamento de seringas, porque ali a gente tinha uma situação muito grande de uso de drogas injetáveis naquela época, e essas pessoas começaram a ser criminalizadas porque estavam trocando seringas, porque estavam dando informações para os usuários, fornecendo preservativos e outras coisas. E a gente encarou essa interdição no debate público a partir desse próprio mecanismo do próprio proibicionismo que, para se autoproteger, ele impede o debate sobre ele mesmo. Então, essas condutas todas, né, poderiam ser criminalizadas e as próprias políticas de redução de danos, de educação ou de pautar uma outra política de drogas também. E qual que é o ator que vai transformar esse cenário no Brasil? É a Marcha da Maconha, que lá no começo dos anos 2000... Foi criminalizada. Exatamente. Eu cobri a situação crítica com que esse movimento começou aqui em Curitiba, e era uma coisa assim, assintosa do ponto de vista da tão comentada liberdade de expressão, que hoje se defende de maneira irrestrita, radical e abobalhada, né? Perdoe. Não, imagina, exatamente. Foi isso que aconteceu. Começou aqui no Brasil no começo dos anos 2000 e os usuários maconheiros começaram a ir para a rua e organizar as marchas e começaram a ser reprimidos, sofrerem violência policial, ter os materiais apreendidos, serem presos por apologia, por incitação ao uso de drogas. E a situação foi escalonando, os usuários não desistiram, os maconheiros foram para a rua, persistência. E aí, lá em 2011, essa questão chega no Supremo Tribunal Federal, né, através de 2 ações. E nessas ações se questionava se a gente podia ou não
falar de uma outra política de drogas, defender a descriminalização da maconha, de outras drogas, questionar a política que a gente tinha vigente, falar de redução de danos. E aí o Supremo entendeu que sim, né? Não tem como a gente interditar o debate público nesses assuntos e proibir as pessoas de discutirem a própria política, né? Porque a gente precisa desse espaço para discutir. Certo. Então, essa reabertura do debate se deu graças à Marcha da Maconha, que é um agente importantíssimo em todo esse debate e que foi quem desinterditou ele e que abriu espaço para todo o debate que veio depois sobre o uso medicinal, sobre todas as outras coisas. Então, a partir de 2011, a gente tem esse avanço e aí a gente começa, né, a ver políticas de redução de danos de uma forma mais séria, programas de educação. Hoje em dia tem um monte na internet de canal, de tudo, próprio Porta de Saída, enfim, a Rede Reforma, a qual eu integro, inclusive, queria citar ele no começo, mas todas essas medidas, todos esses programas têm trabalhado com isso e estão totalmente abrangidos pela liberdade de expressão e manifestação do pensamento, e é muito importante que a gente faça isso. E é importante que a gente tenha esse diálogo sério, né? Porque a gente vê exatamente isso. A forma de evitar a gravidez na adolescência, falando para os adolescentes não fazerem sexo. A forma de evitar doenças transmissíveis, idem, assustando com imagens feias. Gente, não é assim que funciona, né? O adolescente, ele não é burro, né? Ele entende das coisas, ele sabe que não vai ser dar uma bola num cigarro de maconha que vai fazer ele se tornar uma pessoa em situação de rua, né? Eles sabem que a relação não é essa e que existe todo um uso de droga que é aceitável, tolerável, inclusive até saudável para muitas pessoas, né? E depende de cada indivíduo, mas em geral, né, a realidade do consumo de drogas não é a tragédia que a gente vê, né? Essa é a minoria. A realidade é o uso normal, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe com essas medidas de educação para realmente ensinar as pessoas a como usar as drogas, em que contextos, como tratar de saúde mental, né? Várias outras situações que estão envolvidas com isso. Então, é extremamente importante, a gente precisa disso urgentemente, porque senão a gente vai continuar perdendo, né? E vendo as pessoas fazerem um uso, muitas vezes, inconsequente, que pode ser potencialmente problemático e que poderia ser evitado por uma simples distribuição de piteiras, de sedas, de cachimbos, de seringas, enfim, de várias outras coisas, e por simples educação e uma conversa franca e honesta e científica, só isso. Bruno, diga. Não, e só lembrando que uma vez que a gente está numa política de proibição, você não tem acesso a saber as concentrações, por exemplo, de canabinoides num determinado baseado. Você não tem acesso a saber, por exemplo, uma pessoa que usa essas drogas de festa, né? Como LSD, êxtase, MDMA, que é êxtase. Se tem alguma mistura ali acontecendo. Agora a gente tem algumas empresas que fornecem kits de testagem, mas isso isso poderia ser muito melhor acessível à informação se a gente não estivesse no mercado ilegal, no mercado paralelo. E a questão também que você tinha citado, Mariana, de colocar uma série de substâncias que agem em receptores diferentes, de maneiras diferentes, e que geram consequências diferentes no balaio de drogas, traz também o problema de que uma vez que um jovem que não está bem informado faz a experimentação de uma determinada droga e percebe que ela não é tão perigosa assim, ele não vai ter muitas vezes os dados para entender que isso não é extrapolável para outras drogas que também foram tratadas para ele como um bicho-papão.